De novo, boa noite. Esta é a grande entrevista da RTP. Nasceu em Quelimane, Moçambique, onde viveu até à Revolução de 74. Regressou a Portugal por pouco tempo, foi para São Paulo, no Brasil. Voltou a Lisboa aos 18 anos para seguir a carreira militar. Integrou a Esquadrilha de Submarinos, frequentou vários cursos e chegou a vice-almirante. Em 2021 foi chamado pelo governo para gerir o processo de vacinação da Covid-19. Ganhou aí notoriedade, começou a falar-se dele para candidato presidencial. Mas antes, ainda foi nomeado chefe de Estado-Maior da Armada. Tem 64 anos, vai fazer 65 daqui a 11 dias. Gouveia Melo, muito obrigado por vir esta noite à grande entrevista e à RTP. Como é que é o facto de ter passado 1000 dias debaixo d'água dentro de um submarino pode preparar um cidadão para a função de Presidente da República? Olha, prepara-me uma coisa: resiliência, vontade de servir Portugal e capacidade para resolver muitos problemas. Há muitos problemas por debaixo d'água que é preciso respostas urgentes? Sim, problemas que implicam com a vida das pessoas, têm urgência e tem que haver um elevado discernimento, que obriga um raciocínio rápido e uma decisão rápida e uma liderança que tem que ser efetiva. E acha que essas qualidades podem ser úteis em Belém em determinados momentos? Tenho a certeza absoluta. Aliás, às vezes falam sobre a minha profissão militar e eu pergunto que qualidades é que são más. Será que é a lealdade? Será que é o espírito de entrega? Será que é a capacidade e a resiliência? Será que é a coragem? Que qualidades más é que nós trazemos dessa profissão? O senhor acha que é um homem corajoso? Não, eu acho que já provei diversas vezes que, quando foi necessário, não faltou essa coragem. Vamos à polémica dos últimos dias, que tem a ver com o momento e as circunstâncias da decisão da sua candidatura. Afinal, o que é que se passou e que papel é que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, teve ou não na sua decisão? Hoje saiu uma notícia, ou ontem saiu uma notícia, que alegava que o Sr. Presidente teve um papel decisivo na minha decisão. Isso não é verdade. Essa notícia é baseada num livro que foi escrito, um livro de entrevistas, e não há nada como verificar a entrevista. E nessa entrevista não digo isso, e portanto é uma falsa alegação que me foi atribuída. Eu concorro, porque acredito que devo servir a minha pátria e os portugueses neste momento de forma política, e não continuando a servir na defesa como eu continuava antes. E é isso que me motivou. Motivou-me o quê? Instabilidade internacional, uma democracia com sinais de fragilidade interna e de descrédito interno, uma economia que não é pujante e que distribui pobreza em vez de distribuir riqueza e alguma falta de ambição geral. E, portanto, o meu partido é Portugal e eu venho lutar pelos portugueses. E algum desses aspectos que o levaram a ser candidato presidencial acha que se enquadra no papel do Presidente da República, que o Presidente da República pode ter um papel ativo na solução desses problemas? Eu creio vivamente que pode ter um papel ativo, através da magistratura de influência, mas não só. Porque a alternativa é dizer que o topo da pirâmide política é só figurativa, não serve para nada. Isso não parece que seja o que é o semipresidencialismo, nem o que é o nosso sistema. Eu acredito que posso contribuir para uma mudança significativa e para impulsionar Portugal, claro, com o governo e com todo o sistema político. Como é que interpreta o semipresidencialismo? Interpreto o semipresidencialismo como um sistema de freios e contrafreios, em que de uma eleição nasce o poder legislativo e o poder executivo. Essa eleição está atribuída só aos partidos, em exclusividade. E de outra eleição, que são pessoas independentes, nasce uma entidade, que é a Presidência da República, que tem que garantir e tem que ser um moderador, tem que garantir a democracia e o moderador do sistema. E as duas coisas não se devem confundir, porque isso fragiliza a democracia. Os partidos têm o seu papel muito importante, mas quer no Legislativo, quer no Executivo, mas não têm esse papel nas presidenciais. E o que eu assisto hoje, de forma muito curiosa, é que parece que não estou a concorrer para as presidenciais, parece que estou a concorrer para umas segundas legislativas, pois todos os partidos têm um representante e todos os candidatos, excetuando-me a mim, têm um partido de origem, um partido que o apoia. Eu tenho um partido também, mas esse partido chama-se Portugal.
Sr. Almeida, vamos voltar um pouco atrás. De uma forma clara, o senhor ficou ou não com a convicção, e ainda voltando à polémica com que iniciámos esta entrevista, de que o Presidente da República tentou, de algum modo, travar a sua candidatura ou pretendeu ter alguma influência nesse processo? Que convicção é que o senhor ficou? Essa convicção é, para mim, neste momento, pequena política. Porquê? Porque não foi essa convicção que me fez decidir para um lado ou para o outro. E esse problema é um problema para mim do passado. O que é que me interessa? Os problemas do futuro. Que problemas é que tem o país e como é que nós podemos resolver esses problemas? O país tem graves problemas que anda a adiar e nós temos que resolver esses problemas. Mas já lá vamos. Porque só para de facto afastar esta polémica de uma vez. Porque esta polémica surge de uma entrevista que vai ser publicada em livro esta semana e em que se recorda uma notícia do Expresso de outubro do ano passado, a dizer que Gouveia Melo estava a chantagear o governo, e a jornalista Valentina Marcelino perguntou-lhe: foi esse o momento exato da sua decisão de se candidatar, um artigo do jornal? E o senhor responde: foi esse artigo que me fez definir o rumo, porque quando o li fiquei mesmo danado. Ora, o que é que dizia esse artigo? Dizia o seguinte: o Presidente da República gostava de reconduzir o almirante Gouveia Melo... Mas deixe-me interromper. Diga. Porque a minha resposta não tem a ver com o conteúdo do artigo, tem a ver com o título do artigo. Porque o título do artigo indiciava que eu estava a fazer chantagem com o governo. Isso era uma coisa muito feia que me atribuíram e que eu não gostei. E, portanto, nesse momento achei que não tinha também condições para continuar a exercer as minhas funções de forma normal dentro da defesa. Porque atribuírem ao chefe militar que está a fazer chantagem com o governo para continuar nas Forças Armadas, julgo que era uma coisa muito grave que não podia ser passado incólume. Isso é que o deixou danado, que foi a expressão que o senhor usou? Sim, eu usei, é uma expressão figurativa. Uma expressão figurativa. Mas o artigo dizia: o Presidente da República... Deixou-me revoltado, essencialmente revoltado. O Presidente da República gostava de reconduzir o almirante Gouveia Melo por mais 2 anos no cargo de chefe de Estado-Maior da Armada para lhe travar uma candidatura presidencial. Mas o militar, que continua a liderar as sondagens para Belém, só aceitará ficar à frente da Marinha se tiver garantias de que o Governo vai aumentar o investimento de forma significativa na Força Naval Portuguesa, apurou o Expresso. Mas apurou o Expresso aonde e de quem? Essas declarações são minhas, não são. Mas também o Presidente da República já veio dizer que também não prestou nenhumas declarações, ou não fez nenhumas declarações. Mas, o Expresso que esclareça isso com o Sr. Presidente da República. Não fui eu que fiz o artigo, não sou eu que aleguei que o Sr. Presidente da República tivesse dito isso e, portanto... Aqui a única coisa nesta notícia que o incomodou foi o facto de sugerir que o senhor estaria a negociar a sua candidatura a Belém a troco, ou a não ir para Belém a troco de ficar na Marinha com mais 2 submarinos. Isso é que o incomodou. Até porque eu já andava falando de submarinos há muito tempo. Em março de 2024 escrevi um artigo que até foi alvo de alguma polémica, em que dizia que a defesa tinha que se olhar para a defesa de uma forma diferente, em que elencava um potencial risco em termos da estabilidade internacional com a eleição do Sr. Presidente Trump. Todas essas coisas eu disse em março de 2024, quando a maior parte dos analistas e comentadores da altura diziam que não era nada disso. Portanto, eu, com muita antevisão, avisei o sistema político que nós estávamos perante um problema. E ignorar esse problema poderia ser grave para o país. E eu achei que essa ignorância, a ignorância desse problema, também mostrava um bocado a forma como a nossa política era feita. Mas é interessante porque no livro que vai ser publicado esta semana o senhor disse também que o poder político, e eu julgo que nesta expressão que se refere ao Governo e também ao Presidente da República, quando o convidou para renovar o mandato de chefe de Estado-Maior da Armada, não estava verdadeiramente interessado em mudar nada nas Forças Armadas nem na defesa. E depois acrescentou: falam, mas depois não concretizam nada. Esta é uma crítica dura que o senhor faz tanto ao Governo como ao Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Era a minha convicção na altura. E mantém-se? Os tempos presentes e o que aconteceu desde esse momento até hoje demonstram que não estava longe da minha presunção do que é que eu achava que estava a acontecer. Porquê? Mas continua, do seu ponto de vista, a não haver uma resposta adequada do poder político em matéria de defesa? Continua a não haver, porque nós estamos a ser empurrados pela NATO e pelos compromissos internacionais.
E não é com vontade própria. Nós não temos uma política, verdadeiramente uma política de defesa. Acha que Portugal vai a reboque? Nós vamos a reboque. E, na altura, estava-se a discutir 1,5% ou 2%. E alguém de fora veio dizer, não, a partir de agora são 5%. E todo o nosso sistema político aceita 5% com naturalidade. Quando antes andava a discutir 1,5%. Eu sou o único que disse que achava exagerado os 5%. Continua a achar. E continuo a achar. Porque nós, apesar dos esforços da nossa coligação em que nós estamos, que é a NATO, para a defesa coletiva, nós temos outros fatores que temos que considerar dentro do que é a governação geral do país. A propósito das afirmações que fez sobre o livro, o candidato Marcos Mendes disse hoje o seguinte: o almirante Gouveia Melo, sempre que fala, tem uma certa tendência para três coisas. Ou para dizer alguns disparates, ou para entrar em contradições, ou para gerar precipitações e polémicas. Considerando, e volto a citar Marcos Mendes, que estes predicados não são bons para quem quer ser Presidente da República. Gostava que pudesse responder a estes três argumentos de Marcos Mendes. Eu poderia responder, até de forma um bocado violenta, a esse tipo de alusões ou afirmações. Mas vou preferir ignorar. E sabe porquê? Porque isso para mim é pequena política, é pequena intriga. E parece que o Dr. Luís Marques Mendes tem uma fixação em mim. E o protetor dele também tem uma fixação em mim. Porque veio manifestar... Está a se referir a Cavaco Silva? Sim, veio manifestar um apoio envergonhado ao candidato, mas atirou diretamente ad hominem sobre mim, o que não é muito nobre para um ex-presidente da República. Não me parece que a política seja isto. Portanto, eu não vou comentar mais isto. Eu não estou preocupado com o disco disse. Se alguém quiser continuar no disco disse, por favor, continue. Ele tem toda a liberdade para o fazer, mas eu não vou alimentar isso. Em vários momentos do passado, o senhor tinha usado palavras muito fortes, que não vale a pena recordar, para sublinhar que não tinha qualquer intenção de entrar na política. E hoje está aqui à minha frente como candidato presidencial. Isto significa que as suas opiniões normalmente mudam? Ou, isto é, o senhor não é um homem de convicções firmes? Não, nós todos temos convicções. Mas só há um animal que não muda de convicções. E normalmente é um animal muito teimoso. Eu não vou dizer o animal, porque toda a gente já sabe. Nós temos que nos adaptar aos tempos. Repare, desde o momento em que fiz determinado tipo de afirmações, o mundo mudou muito. Uma guerra na Europa, uma mudança grave no sistema político internacional. Mais do que isso, uma realidade diferente no sistema político interno. Um descrédito da nossa própria democracia. Há muita coisa que mudou. Portanto, dizerem que hoje eu sou a mesma pessoa que há 2 anos e meio, noutras circunstâncias, é um bocado abusivo, porque se as circunstâncias fossem as mesmas de há 2 anos e meio, eu se calhar manteria a minha posição. As circunstâncias mudaram muito. E eu hoje sinto, verdadeiramente, a necessidade de criar uma alternativa ao povo português e à população portuguesa. E eu sou essa alternativa. A alternativa a um sistema estagnado, a um pântano de interesses e, em alternativa a isso, uma alternativa de tal forma disruptiva que compromete a democracia. Portanto, compromete a democracia porque é da extrema-direita que pode comprometer a democracia. Portanto, as alternativas que hoje estão em jogo é a continuidade e a estagnação, revestida do que for, ou seja, a reformulação das carreiras políticas de determinados políticos na presidência, com a estagnação e a continuidade, ou então uma alternativa demasiado radical. Eu venho apresentar aos portugueses uma alternativa moderada, ao centro, consciente, equilibrada. E é isso que me motiva. E motiva uma transformação do país. Quando o senhor fala no descrédito da democracia, isso manifesta-se em quê? Olha, basta ver o que está a acontecer nas eleições umas após outras. O que está a acontecer é, nós estamos a sentir que a nossa população está a ser atraída cada vez por soluções mais radicais. Isso, quando a população é atraída por soluções muito radicais, o que começa a perigar é a própria democracia. E as alternativas
existentes até à data não estavam a contrariar isso. Eu vou tentar, de alguma forma, dar uma hipótese e contrariar isso. Mas eu estava a ouvi-lo e a pensar se não há aqui também uma certa proximidade entre o seu discurso e o discurso dessa alternativa radical que o senhor fala. Porque quando ouvimos, por exemplo, o discurso do Chega, relativamente aos 50 anos da democracia, que os 50 anos da democracia são terríveis, é um pântano da corrupção, as coisas não funcionam, e o senhor tem um discurso de algum modo também semelhante em relação aos políticos da democracia. Não há aqui uma proximidade? Não há nenhuma proximidade, que eu não tenho um discurso generalizado aos políticos. O que eu acho... O senhor acabou de falar do pântano em que estamos. Sim, há um pântano no sentido em que a nossa democracia caiu numa estagnação. E essa estagnação é perigosa para a democracia. Nós tivemos um período muito, logo a seguir ao 25 de Abril, até aos anos 2000, de grande desenvolvimento. Esse desenvolvimento sofreu uma estagnação, com diversas crises, etc. Isso compromete a democracia. Compromete porquê? Porque a democracia não está a entregar resultados à população. E a democracia tem que integrar resultados. Mas, por exemplo, se olharmos, por exemplo, para o desemprego está em valores baixos. Sim, mas o emprego de quê? De salários baixos. Nós queremos uma economia de salários baixos, em que os grandes problemas hoje são: consegue um casal jovem ter uma habitação? Consegue formar família? Nós temos problemas tremendos na nossa sociedade, que estão a implodir a nossa sociedade e que estão a deslaçar a população do que é o conceito e a prática da democracia. E nós temos que voltar a juntar isso. Eu quero contribuir para isso. Sente-se com essa capacidade de fazer isso? Eu julgo que a minha moderação, o meu posicionamento, permite pelo menos uma alternativa. E quem vai decidir sobre essa alternativa não é o sistema político, são os portugueses. Já há pouco falámos do momento da sua decisão e eu perguntava se as sondagens também foram determinantes na sua decisão. Não, sondagens que o colocam, ou que o colocavam durante muito tempo, bastante à frente na escolha dos portugueses. Não, nem antes foram, nem agora são. Não? Só há uma sondagem verdadeira. Que é o dia das eleições. Essa será feita no dia 18 de janeiro de 2026. Essa é uma frase que todos os políticos repetem. Não, mas eu repito mesmo porque acredito. Mas ficou, por exemplo, preocupado com uma das últimas sondagens do dia 31 de outubro, em que o seu nome aparece em terceiro lugar atrás de Marcos Mendes e André Ventura, uma sondagem feita pela Intercampos e que atribuía a Marcos Mendes 16,6%, a André Ventura 15,8% e a Gouveia Melo 15,4%. Ficou desapontado ou preocupado com estas sondagens? Não fiquei preocupado. Porquê? Porque outras 3 sondagens de outras 3 empresas atribuem precisamente o inverso. E por isso, qual é a preocupação? Em que sondagem é que me recomenda? Qual é a sondagem que me recomenda que eu acredite? Nas outras 3 empresas ou nesta empresa? Se tiver o condão de me dizer qual é a sondagem verdadeira, eu agradeço. De qualquer maneira, eu... Portanto, o senhor não sente, por exemplo, uma certa erosão da sua candidatura? Não sinto. Sinto naturalmente que a minha candidatura, no início, havia 2 ou 3 candidatos e que agora, como estamos numas segundas legislativas, há candidatos para todos os gostos e para todos os feitios. Claro que isso baixou, de alguma forma, as intenções de votos num candidato que não faz parte de nenhum partido. Mas eu acredito muito que o partido que é Portugal e que une os portugueses vai ter, de certeza, um bom resultado. Neste momento, o senhor afirma que a sua vitória são favas contadas? É isso que está a dizer? Acredita que vai ganhar as eleições? Não acredito que são favas contadas. Tenho que fazer o meu trabalho, tenho que fazer as minhas propostas e tenho que convencer. Há alguns meses havia uma grande diferença entre si e os restantes candidatos e neste momento essa diferença diminuiu. Sim, mas o meu discurso, há alguns meses atrás, é exatamente o mesmo discurso. Na altura não fiquei ufano, não disse que ia ganhar nenhuma eleição à partida, ou considerava que era um vencedor à partida, como agora também não digo que sou um vencedor à partida, mas também não sou um perdedor à partida. Portanto, o que é que eu considero? Eu considero que a população portuguesa está farta da partidarização da política portuguesa e que as eleições presidenciais são aquelas que elegem uma pessoa para unir os portugueses. Não uma pessoa que vai dizer que é de um partido e defende uma determinada
área ideológica e depois, se ganhar as eleições, vem dizer, não, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com esta área ideológica porque eu sou o presidente de todos os portugueses. Isso é uma coisa muito bonita de se dizer, mas na realidade fica refém sempre desses interesses que o elegeram. Eu sou a pessoa mais liberta desse interesse e mais independente. A minha candidatura é verdadeiramente independente e a minha candidatura são os portugueses e Portugal. O senhor afirma que se vier a ser eleito será um presidente independente, como acabou agora de dizer. Garante que não será condicionado pelos seus apoiantes? Garanto, aliás, eu tenho uma frase que já me atribuíram, em que eu explico de forma assim um bocadinho figurativa também. Bastante impressiva, ou aliás, se quiser dizer. Não vou... Mas eu vou dizer. Então diga, Vítor. No livro que já fizemos referência, o senhor diz o seguinte: o que eu digo a essas pessoas que o apoiam, quando aceito que trabalhem comigo, é o seguinte: se acham que me vão mudar os ideais, que vou mais para a esquerda ou mais para a direita, que me vão capturar como se eu fosse um cavalo, montando-se no meu lombo, vão levar um coice e saltar do lombo rapidamente. Isto é uma imagem forte. Na verdade, o que é que o senhor pretende dizer? O que eu pretendo dizer é que eu tenho um projeto, todas as pessoas que queiram participar nesse projeto serão bem-vindas. Todas as pessoas que queiram entrar no projeto, para me condicionar o projeto a seguir, ou para me orientar, julgando que me podem orientar, tomando posse das minhas decisões, vão-se desenganar muito rapidamente. Levarão um coice? Não, vão-se desenganar. O coice era figurativo. Mas vão-se desenganar e julgo que não será positivo para essas pessoas tentarem fazer isso. E vê esse risco nos seus adversários? Acha que vão ficar condicionados pelos apoios, por exemplo, dos partidos que recebem? Eu não tenho dúvidas nenhumas. E porquê é que não tem dúvidas? Não tenho dúvidas. Porquê é que os seus adversários não podem usar a mesma expressão? Isto é, que têm o apoio do partido, mas chegam à presidência da República e têm a independência total para exercer o seu cargo. Porque eu não acredito que possam fazer isso. Estão muito condicionados. Não só pelo seu passado, como por todos os apoios ao longo do passado e todas as relações que criaram nesse passado. Essas relações criam dependências. Essas dependências serão julgadas no momento oportuno se eles não corresponderem aos anseios dos interesses que os promoveram. Eu não gostaria de ver na presidência um cavalo de Troia de nenhum partido. Desculpe, a presidência não é isso. A presidência não é partidarizada. Nós devemos concorrer, pessoas independentes, com mais apoios ou menos apoios, à presidência da República, porque é isso que faz sentido num sistema semipresidencialista. Vamos voltar a falar do seu currículo. O facto de vir de fora da política, o senhor tem insistido isso como uma mais-valia comparado com os outros candidatos. Por que razão? Eu não tenho insistido que é uma mais-valia. O que eu tenho dito é que não é uma menor-valia, que é uma coisa diferente. Porque os outros candidatos, ou há candidatos que dizem, vão falando da experiência disto. Eu falo da experiência que interessa. A experiência que interessa é a experiência da resolução de problemas. Eu julgo que já demonstrei suficientemente a capacidade para resolver problemas. Julgo que já demonstrei suficientemente a minha capacidade de adaptação, a minha flexibilidade e a minha leitura moderada do que é o mundo. Já demonstrei isso à exaustão. Portanto, se os portugueses confiarem em mim, que eu espero que confiem, terão em mim uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, que a única coisa que deseja é o bem de Portugal e dos portugueses. E servir sem se servir, que é isso que também me define. Até que ponto, por exemplo, o senhor está preparado para gerir crises políticas e sociais? Por exemplo, estamos à beira de uma greve geral. Se o senhor fosse Presidente da República, procuraria intervir de alguma maneira? Há muitas formas de intervir no espectro político. Há uma coisa que não parece positiva. Nesta proposta? Nesta proposta. Não parece positivo é que se faça uma negociação que não é uma negociação aberta e realmente com a tentativa de encontrar uma solução, e o que nós vamos fazer é uma clivagem social. E essa clivagem social, eu acredito numa economia que é um capitalismo humano, ou capitalismo humanista. No fim, o que é a sociedade? Mas o senhor responsabiliza o Governo por esta clivagem que está a introduzir através da legislação laboral? Eu acho que hoje a Ministra do Trabalho veio dizer que, afinal, vai se reunir outra vez com o GT.
Isso é um bom passo, porque não há nada como um bom acordo. Um bom acordo é 10 vezes... não é um bom acordo. Um acordo é 10 vezes melhor que uma luta, porque a luta vai deslaçar a sociedade. E mais do que isso, não é justa. Nós queremos... O que é a economia? A economia são as pessoas. O que nós queremos é desenvolver uma economia e libertando o motor económico, e precisamos de alguma flexibilidade. Eu reconheço que há necessidade de fazer alguma flexibilização, mas sem... Das leis do trabalho. Sim, das leis do trabalho. Mas sem deslaçar o que é verdadeiramente nuclear dos direitos dos trabalhadores. Porque os direitos dos trabalhadores são mais de 99% da população. Nós estamos a falar em afetar direitos de 99% da população. É preciso ter muito cuidado quando se mexe nestas coisas. E sobre a questão do direito à greve, frequentemente é apresentada a ideia de que poderia haver alguma limitação quando a consequência da greve se traduz num prejuízo para todos os cidadãos, sobretudo aqueles mais desfavorecidos. O senhor viabilizaria alguma proposta que se traduzisse em alguma limitação do direito à greve? Olha, o direito à greve é um direito consagrado e que deve ser respeitado. Há muitas formas de evitar uma greve e há muitas formas, havendo uma greve, de continuar a trabalhar com o país, porque a lei assim o define, mesmo havendo a greve. E é isso que nós devemos fazer. Agora, se a Assembleia da República, no seu todo, quiser fazer uma lei e que tenha uma maioria verdadeiramente estável, num determinado sentido, o Presidente não faz leis. O Presidente deve respeitar os poderes da Assembleia da República. Pode vetar a lei ou enviá-la para o Tribunal Constitucional se tiver dúvidas de constitucionalidade. Não é? As dúvidas de constitucionalidade devem sempre ir ao Tribunal Constitucional. Porque mas diga. Todas as leis devem respeitar a nossa Constituição, por princípio. Não é? Relativamente ao veto político, ele só deve ser exercido em coisas verdadeiramente cruciais. Porquê? Porque senão a Presidência está a sobrepor-se às funções da Assembleia da República. E não deve fazer isso, porque são órgãos independentes, são órgãos de poder independente. Então só em último caso é que o senhor vetaria uma lei que chegasse da Assembleia da República? Não, eu vetaria em casos em que a minha consciência sobre uma determinada situação fosse muito afetada em termos do que... Por exemplo, no outro dia fizeram uma pergunta muito concreta. Se eu votaria ou não a privatização da Segurança Social. Eu digo claramente aí sim. Sim, porquê? Porque são princípios básicos para mim. Eu nunca deixaria que a Segurança Social, que é a base da confiança relativamente ao nosso futuro, ficasse dependente de uns gestores que um dia podiam fazer uma asneira qualquer e que não ficasse dependente dos nossos impostos e da nossa capacidade de pagar às pessoas quando estas já não têm nenhuma outra forma de subsistência e capacidade. Há mais outro conteúdo que pudesse ter o seu voto imediato? Não, esse eu julgo que é mais que exemplificativo. Agora não vou aqui detalhar tudo e mais alguma coisa. Que avaliação é que o senhor faz do exercício do Primeiro-Ministro e destes 2 anos de governação da AD? Eu acho que o Primeiro-Ministro incitou um conjunto de reformas que são importantes. Eu sempre defendi que nós tínhamos que reformar o país. Agora, não basta iniciar o processo. O processo tem que ser gerido, tem que ser controlado, tem que haver responsabilização e tem que ser medido. E esse processo vai demorar algum tempo a desenvolver-se. Portanto, julgo que o processo inicial é positivo, mas nós temos de ver como é que ele vai ser aplicado e como é que ele vai desenrolar-se. Portanto, para já dá nota positiva ao exercício do Governo? Para já acho que essa vontade reformista é uma vontade importante, porque senão o nosso país não evolui. É preciso que o país evolua, mas é preciso também estar atento a como é que isso vai ser feito. Não é só enunciar para as televisões reformas, porque as reformas requerem pois toda uma gestão do dia-a-dia que é importante para que elas se materializem e se concretizem. Há uma característica que os seus adversários por vezes lhe apontam, que é o seu alegado autoritarismo. O senhor considera-se um chefe militar ou autoritário e vai transportar essa característica para o seu exercício como Presidente da República, caso venha a ser eleito? Não, para já não sou autoritário. Não reconhece essa característica? Não reconheço. Eu tive que exercer a autoridade nos momentos
em que foi necessário exercer enquanto comandante de um ramo das Forças Armadas ou nas minhas funções anteriores, que eu fui desempenhando ao longo da minha vida. Mas nunca exerci a autoridade para lá do que era necessário para cumprir a missão. Agora, é claro que nós não estamos lá para nos divertirmos, nós estamos lá, estamos a ser pagos para cumprir missões, para cumprir tarefas, e essas tarefas têm que ser, de alguma forma, alguém tem que se responsabilizar por elas. E naturalmente, num sistema super hierarquizado, como é o sistema militar, a responsabilidade cai sobre os chefes militares. E eu nunca fugi às minhas responsabilidades. Dei sempre a cara pelas minhas responsabilidades. Isso também é uma característica que me podiam apontar. Sim, há quem eu acuse de ter dado a cara, por exemplo, de uma forma pública, quando teve um conflito com militares na Madeira e fez aquilo publicamente, em vez de ser feito de uma forma discreta, esses militares politizaram que seria o processo. mais habitual. Não é? Esses militares politizaram o processo. E a resposta teve que ser pública e também, de alguma forma, politizada. Porque o que foi feito foi muito grave. E podia implicar, não só com a Marinha, mas com todas as Forças Armadas. Portanto, eu fiz o que tinha que ser feito. Foi um ato de desobediência. Foi um ato de desobediência grave. E, portanto, eu fiz o que tinha que ser feito. Claro que não vou trazer estas características para a presidência, porque a presidência é uma coisa completamente diferente. A presidência vive muito de consensos, vive muito de conseguir gerar na população, na governação, na Assembleia da República, um campo magnético, no bom sentido, para levar as soluções ao sentido do que é necessário para resolver os problemas do país. Algumas questões que têm a ver com os chamados temas fraturantes. O senhor admitia aprovar uma lei que alargasse o prazo para as mulheres poderem fazer o aborto? Não, eu acho que esse problema já está resolvido na sociedade portuguesa. Acho que não devemos abrir outra vez esse problema. E sobre a lei da eutanásia, tal como foi regulada, do seu ponto de vista, é equilibrada? Foi longe demais ou parecia um tema difícil? Para mim é um tema difícil. Porquê? Porque eu defendo a vida até à última instância. Só que a vida tem que ser vivida com dignidade. E sem dor, não é? Porque senão é uma tortura humana. Até que ponto é que nós podemos estender a vida com dignidade e sem tortura é verdadeiramente a grande questão. Agora, há um perigo. Nós não devemos facilitar a eutanásia. Porquê? Porque senão a eutanásia pode ser um instrumento de utilidade. De utilidade porque ou a pessoa dá muito trabalho e é melhor morrer. E esse tipo de coisas é que eu sou contra. Agora, o que eu acho é que nós temos que levar a vida humana no máximo das possibilidades que a tecnologia hoje nos permite e que os cuidados paliativos, os cuidados continuados nos permitem, com dignidade e sem sofrimento da pessoa que está... Em alguns casos é impossível, não é? Não há medicamentos que, apesar de tudo, sejam capazes nesses de tirar todo o sofrimento. Exatamente, nesses casos impossíveis, eventualmente tem que se aplicar a possibilidade da eutanásia. Mas só nesses casos isso deve ser extraordinariamente restrito. Se ganhar a sua maioria, esgota-se naquele momento ou admite que os seus apoiantes possam ter a tentação de formar um partido à sua imagem? Não, eu nunca permitiria isso. Nunca permitiria isso. Porque não considero que misturar... Se eu considero que misturar os partidos com a presidência é mau, também não considero bom misturar a presidência com os partidos. Portanto, isso é uma coisa que é uma linha vermelha para mim. E se perder, sai de todo da política ou admite outras possibilidades na vida política? Não, se perder, com a minha idade, acho que vou gozar finalmente a minha reforma e fazer outras coisas que nunca fiz na vida porque nunca tive a possibilidade. Com a minha fixação de servir o país, nunca fiz determinado tipo de coisas da minha vida. E, portanto, o que é que gostava de fazer, assim mais rapidamente? Eu sou muito tecnológico, sempre incentivei determinadas tecnologias e tenho a certeza que me iriam desafiar para fazer certo tipo de coisas. Eu teria muito prazer em desenvolver esse tipo de instrumentos. Beto Gouveia Melo, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Eu regresso amanhã. O meu convidado vai ser Luís Marques Mendes, um candidato apoiado pelo PSD. Todos muito obrigado, boa noite, eu regresso